foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para dizer: Senhor, não te incomode, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém manda com uma palavra, e o meu rapaz ou meu servo será curado. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E o meu servo faz isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, e os que foram enviados encontraram o servo curado. Amém? Devemos sentar, louvando e bendizendo o nome de Jesus Cristo, que é fiel, verdadeiro e poderoso, e Ele está no nosso meio. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Meus amados, queridos irmãos, eu muito me admiro da palavra de Jesus Cristo, do seu Evangelho, que Jesus Cristo, desde os tempos antepassados, Jesus ele sempre vem quebrando protocolos, ao contrário dos protocolos humanos, Jesus vem quebrando protocolos malignos, Jesus vem curando, Jesus vem operando, Jesus ele vem salvando, Jesus ele vem quebrando a religiosidade do povo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele vem quebrando, passando por cima de cultura, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele quebrando, aleluia, culturas de homens, aleluia, louvado e adorado seja o nome do Senhor. Regras humanas, Jesus ele nunca aceitou regras humanas, pelo contrário, Jesus só seguia aquilo que é de acordo com a sua palavra. Que na época de Jesus, meus amados queridos irmãos, não havia espaço, aleluia, para mulheres, no mundo religioso, que de forma, normalmente, os mestres, ele não tinha mulheres entre seus discípulos. Porém, vendo dentro da palavra de Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, do seu capítulo 8, ao 43 ao 48, Evangelho de Lucas, capítulo 8, do 1 ao 11, aleluia, e adorado seja o nome de Jesus Cristo. Nós vimos que Jesus ele fugiu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, desse padrão judaico, porque isto era um padrão judaico, isto era uma cultura judaica, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que as mulheres, elas não tinham espaço, aleluia, louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus veio para quebrar esta cultura judaica. Jesus ele veio para quebrar esse padrão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, padrão de homens. Você vê hoje, nos dias atuais, não é diferente. Em muitos lugares não recebe mulheres como uma missionária, como uma diaconisa, não recebe os ministérios das mulheres. Mas Jesus, pelo contrário, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele deu atenção especial às mulheres. Aleluia. Está lá em Evangelho de Lucas 8, do 14 ao 15. E aceitou as mulheres entre seus seguidores mais próximos. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Por que eu estou citando isto? Antes de eu entrar no texto atual, a qual nós lemos, aleluia. Porque Jesus ele vai ao contrário da minha vontade. Jesus vai ao contrário dos meus desejos. Jesus vai ao contrário da vontade de homem. Jesus vai ao contrário de minhas regras humanas. Mas Jesus
e vai a favor do que ele trabalha, aleluia. E Jesus, ele faz tudo por completo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aonde Jesus ele seguia, as mulheres estavam lhe seguindo, lhe acompanhando, lhe ajudando. Aleluia. Então nós vimos a palavra do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, do capítulo 7 do livro de Lucas, e o versículo 11, esses duas passagens onde nós lemos, que fala sobre a cura de uma pessoa, a ressurreição de quem já estava morto, porque ela é uma ressurreição. Ela é um milagre de Jesus. O milagre de Jesus ninguém explica. O milagre de Jesus se vive. Hoje mesmo eu estava deitado ali na minha cama e eu recebo uma ligação do Rio de Janeiro. Pastor, eu estava na fila de espera no hospital para me fazer ali uma cirurgia. Me transferiram para outro hospital porque ia ser rápido. E eu falei só uma palavra. Eu disse: se Jesus quiser e for a tua fé, aleluia, conforme a tua fé, se Jesus quiser, não é preciso passar por cirurgia, porque o próprio Jesus, ele faz a cirurgia. Isso falei eu ontem na autoridade de Deus. E hoje, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, me ligou. Eu quase não atendo, porque é dificilmente atender ligação. Eu a recebo mais em áudio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali eu atendendo aquela ligação, disse: pastor, o médico me examinou e disse que aquela acidente, onde era para ser a cirurgia, porque ela se acidentou semana passada, né? Quebrou esse torcinho do tornozelo. E disse, o médico disse assim: isso aqui parece que já foi cicatrizado há muitos anos. Parece que já foi feita cirurgia há muitos anos. Aleluia. Isso é motivo de nós dar glória a Deus. Isso é motivo de nós exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque mesmo em distância, Deus está operando o seu milagre. Aleluia. E Ele não pode fazer diferente. Ele pode curar eu, pode curar você de qualquer enfermidade. Aleluia. Basta nós crermos, ter fé, acreditar. Acredite, tem fé. Aleluia. Se posiciona mais em fé em Jesus Cristo. Aleluia. Aí Jesus cura o cego de um centurião. Ali aquele cego, o centurião foi até Jesus, foi ao encontro de Jesus e disse: Senhor, eu lhe peço que cura o meu cego. Porém o Senhor Jesus disse assim: eu irei lá. Mas ele disse assim: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Isso é reconhecimento, irmãos. Aleluia. Mas o Senhor pode ordenar, aleluia, pode dizer uma palavra, uma só palavra, aleluia. Porque eu tenho servos, muitos servos que trabalham em minhas ordens, está para seguir as minhas ordenanças. Eu digo para este servo: vai, e ele vai. Eu digo para o outro servo: faça, e ele faça. Eu digo: não faça isso, ele não faz. Estão sobre as minhas ordens. E este servo, que para ele estava aqui morto, enfermo, ou à beira da morte, como muitos entendem, Jesus ele olhou e se admirou. Assim esse servo, ele é comigo. Tudo que eu ordeno para ele fazer, ele faz. Porque tem gente que é assim, irmão. Muitas vezes Deus direciona uma palavra para ele dizer assim: olha, você tem que fazer isso dessa forma, desta maneira. Nós queremos receber o milagre de Jesus Cristo, mas nós não seguimos as instruções, aleluia, de nosso mestre. Nós não seguimos as instruções baseadas pela palavra de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele muito se admirou, aleluia, daquele centurião, pela palavra que ele tinha a falar. Aleluia. Jesus ele se admirou, ficou pasmado, aleluia, da fé daquele centurião. Jesus disse assim: eu nunca vi tanta fé, aleluia. Eu nunca tinha visto tanta fé como esta. Porque tem gente, irmãos,
que muitas vezes não é crente, que ainda não seguiu ainda uma religião, não tem religião nenhuma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas é uma pessoa que tem fé, é uma pessoa que acredita. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É uma pessoa que ora a Deus, confia em Deus, pega ao Senhor. Assim como tem pessoas também que muitas das vezes está dentro da casa de Deus, dentro do templo de Deus. Muitas das vezes a pessoa olha para aquela pessoa, não dá nada para aquela pessoa, não vê nada naquela pessoa, mas Deus vê uma pessoa de fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitos podem olhar, não dá nada. Muitos podem olhar para você, não crê, aleluia, em você, não dá credibilidade em você. Mas Deus, Ele crê, Deus, Ele acredita em você, Deus, Ele crê no teu potencial. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí o próprio Senhor testemunhou a fé daquele homem, dizendo: eu nunca vi tanta fé, aleluia. Eu nunca tinha visto tanta fé. Jesus, Ele curou aquele homem. E no versículo da palavra inicial, a qual nós lemos, que é a ressurreição do filho da viúva de Naim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que traduz essa palavra, quando diz assim, viúva de Naim, entende muitas vezes que Naim era um homem, né? E que essa viúva era a viúva dele, que Naim tinha morrido. Não, aqui a palavra de Deus está falando da viúva de Naim. Naim era uma cidade, era a cidade chamada por nome Naim, era uma cidade. Então tinha essa viúva que era dessa cidade, Naim, uma viúva conhecida, aleluia, por as suas aflições, pobreza, necessidade, talvez por algumas outras situações, aleluia. Você vê que em um dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão, como se aproximasse da porta da cidade. Eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão ia da cidade, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduzia a Jesus, disse: jovem, eu te mando, levante. Aí o versículo que diz: sentou-se que estiveram mortos, e passou a falar, e Jesus o resistiu, restituiu a sua mãe. Jesus vai restituir ainda, irmãos, fazer milagre na minha e na tua vida, na tua casa, aleluia. Jesus, para ele ressuscitar alguém, Jesus para ressuscitar sonho, Jesus para curar, Jesus para fazer milagre, ele não precisa fazer muito. O pouco que ele faz já é muita coisa. Olha só o que Jesus fez. Jesus poderia muito bem mandar ordenar assim, ó, levanta a tampa do caixão. Ou Jesus poderia mesmo descer o caixão, mas Jesus só tocou no esquifre do caixão. O que é esquifre? O que significa esquifre? O que é isso, esquifre? Era aquele lado lateral do caixão que as pessoas ambas seguravam dos lados. Um segurava do lado do outro, do lado do outro. Você vê que tem caixão que tem 4 esquifres, né? 2 de cada lado. Então, eram 2 homens segurando em cada lado. E então o Senhor, ele só tocou no esquife. A Bíblia está mencionando que o Senhor só tocou no esquife. E quando o Senhor tocou no esquife, o Senhor disse assim: levanta, aleluia, levanta, senta-se, aleluia, porque hoje chegou a ressurreição, como disse Jesus para Marta e Maria: eu sou a ressurreição e sou a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Aquilo que morreu, aleluia, que o homem não acredita, que já decretou
olha a morte, já decretou enterro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está decretando vida, o Senhor está decretando ressurreição. Aleluia, porque Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, Cristo nisto, aleluia. Jesus, ele ressuscita sonho. Jesus, ele faz milagre. Jesus, ele cura a enfermidade. Aleluia. Jesus, ele faz órgão parado fazer a funcionar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus ainda cura depressão. Jesus, ele cura ansiedade. Jesus, ele repreende todo mal. Aleluia. Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje, e Jesus é o mesmo amanhã e eternamente até a sua vida. Aleluia. Aleluia. Jesus, ele não mudou. Jesus, ele não mudou. Jesus, ele é o mesmo. Aleluia. Jesus, ele não mudou. Ele é o mesmo. Aleluia. Pastor, e por que está tão difícil as coisas? Quem mudou fomos nós. Aleluia. Nós mudamos a forma de adorar. Nós mudamos a forma de ensinar. Nós mudamos a forma de compreender a sua palavra. Aleluia. Nós mudamos por desprezar alguém, rejeitar alguém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É como eu estava falando de início. Jesus, ele nunca seguiu tradução. Jesus, ele nunca seguiu cultura. Pelo contrário, Jesus, ele quebrou tradições. Aleluia. Jesus quebrou cultura. Aleluia. Mas é cultura. Aleluia. Diz aquilo. Eu fiz. Aleluia. Eu sigo pela cultura judaica, pela cultura romana, pela cultura tal, etc, etc. Mas Jesus não está preocupado com cultura. Aleluia. Porque se nós fôssemos olhar pela época da cultura judaica, as mulheres eram desprezíveis para esse povo. Aleluia. Mas Jesus quebrou toda essa regra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E deu vitória às mulheres. Aleluia. Que tem uma oportunidade ainda. Abriu as portas para trabalhar, fazer a obra de Deus. Porque muitas das vezes tem homens que não querem fazer a obra de Deus. Por exemplo, uma pessoa como esse menino, por exemplo, que está enfermo, doente. Aí veio você convidar alguém: vamos lá visitar fulano, vamos orar por ele, vamos orar por ela. Não vai. Aí Deus levanta uma mulher e a gente diz: vamos lá, todo mundo junto, vamos orar por aquela vida. E Deus levantar elas com autoridade, aleluia, pôr a mão sobre a cabeça do enfermo, aleluia, do paralítico, aleluia, enfermidade sair, por cair por terra, o paralítico andar, o mundo falar, o surdo ouvir, porque o milagre é de Jesus Cristo, e ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele quer, aleluia. Aí quando Jesus estava ali, aquela multidão os seguindo, em alguns milagres que Jesus Cristo fez, Jesus disse assim: olha, eu vou lá na casa dela, eu vou fazer o milagre que dentro do carro que está ali, eu vou lá, mas só vai comigo 2 dos meus discípulos, ou que Jesus, ele nunca andava, ainda que a multidão seguia, mas para tempo de milagre, Jesus escolhia 1 ou 2 pessoas para ir com ele. Porque não é todos que estão preparados para ver o milagre de Deus. Porque tem pessoas, muitas das vezes, que vai estar no meio, só vai atrapalhar, só vai trazer incredulidade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, impedir o milagre de Deus na sua vida. Muitas das vezes você vai trazer multidão para o teu lado, aleluia, louvado e adorado seja o nome do Senhor, vai impedir o milagre da tua vida, aleluia. Muitas das vezes você quer muitos amigos, muitas amigas, multidões e multidões do teu lado, aplausos e aplausos, e isso vai ser só trazer impedimento para a tua vida. Porque tem amizade que não é amizade de Deus para mim e para você. Tem pessoas que Deus
já disse, não é para andar com você, porque vai impedir o milagre que eu tenho na vida de alguém através da tua vida. E Jesus, quando ele entrou na casa daquela menina, Jesus disse assim: olha, essa menina não está morta, essa menina dorme. Aí aquela que estava de volta blasfemou, deram risada, aleluia. Porque é assim, irmãos, em meio de muitos que estão ali no meio, muitos blasfemas. Muitas vezes, por exemplo, a gente orar por alguém que está enfermo, você diz assim, eu chegar a dizer como um pastor, dizer assim, ou qualquer um irmão, Deus pode usar teu irmão para orar por alguém que está enfermo, e dizer assim: olha, Jesus vai te curar, Jesus vai te libertar hoje. O inimigo vai colocar blasfema no coração de pessoas do lado, muitas vezes. Aí vai ficar aqui. Já ouvi isso demais. Já ouvi isso demais. Deixa eu ser. E Jesus, ele usa com a autoridade dele. E Jesus, ele cura. Jesus, ele transforma. Aleluia. Jesus, ele pode usar uma criança. Aleluia. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Jesus pode usar uma criança para pôr a mão sobre o enfermo e a enfermidade sair. Jesus pode fazer isto. E ali, irmão, quando Jesus disse assim, a menina não morre, não está morta, a menina está dormindo. Para o homem, para a multidão, a menina já estava morta. Para a mãe, a menina já estava morta. Para a mãe, o filho já tinha morrido. Mas para Jesus, estava apenas dormindo. Para Jesus, era apenas um despertar do sono. Porque tem gente que não está morto, mas está dormindo. Precisa ser despertado do sono da indolência. Aí Jesus disse assim: levanta-te. E ele ressuscitou, foi em pé, e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. E a multidão que estava em volta ficaram pasmos, ficaram maravilhados com o milagre de Jesus. Imagina só, irmãos, a pessoa aí com um caixão já velando o corpo. E de repente Deus usou um profeta, dizer: toca só no esquife desse caixão, toca apenas no esquife desse caixão. E ele tocar, e aleluia, e o defunto levantar por vida. Deus da vida. Imagina aquele vale de osso seco de Ezequiel, aquele reboliço, só tinha osso por seco, era um cemitério. Em Ezequiel capítulo 37, Jesus disse assim: Ezequiel, profetiza sobre esse vale, profetiza a vida, profetiza o Espírito. Que quando o profeta profetizou, ali se levantou um exército de homens. Imagine, irmão, se fosse hoje, se um só, às vezes eu sou meio doido, irmão. Eu fico pedindo a Jesus isso, né? Que bom ainda, tem que louvar a Deus, que Jesus ainda não fez. Mas eu peço que um dia Deus me desse prazer, antes de eu fechar os olhos, eu orar pela pessoa que está no caixão. Isso é minha fé, irmãos. Ainda que eu morra não aconteça, mas isso é minha fé. Mas eu creio que Deus pode fazer. Eu orar por ali aquele caixão e ali aquela pessoa ressuscitar. Imagina no medo que o povo tem hoje. Pessoa de todo mundo no pé do caixão chorando. Meu Deus, eu morri. Estava todo mundo assim, mano, quando o menino estava morto. A mãe estava chorando no caixão enquanto estava levando uma criança. E pessoas no apavoroso todos chorando. Aí imagina só. Porque traga de volta, traga de volta. Aí Jesus usar o céu e ressuscitar aquele morto. Os próprios que estão chorando vai sair correndo tudo de com medo, pensando que é algo, que o povo tem medo, o povo é assustado. Imagina só vendo um exército de homens sendo levantados naquele vale de osso seco. Imagina Jesus ordenando o profeta dele: olha, da casa de osso, mas eu posso ressuscitar.
isso acontecer, irmãos. Porque na incredulidade que nós estamos vivendo, na incredulidade que está tendo dentro, até mesmo dentro dos tempos, né? Não se ora mais por milagre, não se ora mais por cura, não se ora mais por libertação, não se vê mais, aleluia, crente, igreja, irmãos falando em mistério, não se vê mais profetizando, aleluia, durante revelações verdadeiras. Hoje já tem muitos ainda, mas muitos enganos, muitas mentiras, mas não são mesmo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tendo o mesmo do Espírito Santo, cheio da unção, cheio da unção da graça de Deus, da misericórdia de Deus, cheio de autoridade, está difícil. Mas para Deus nada é impossível. O nosso Deus pode levantar ainda uma nova geração. No meio, aleluia, de nós poucas pessoas, Jesus ainda pode levantar alguém com dons espiritual, dom de profetizar, dom de cura, dom de milagre, dom de avivamento, aleluia, dom de interpretação, aleluia, louvado e adorado seja o nome do Rei Jesus Cristo, que à noite levanta a mão e deu a melhor glória, deu o melhor aleluia para Jesus. Amém, igreja? Como está? Agradecendo a Jesus, Deus abençoe.